Seja bem-vindo, seja bem-vinda a este canal. Agora nós estamos lendo 1 Crônicas, leitura feita em uma Bíblia King James atualizada. Se você quiser acompanhar este canal, eu convido você a se inscrever. Se não for inscrito, se inscreva. Também ative o sininho para receber as notificações das próximas postagens, ok? Então, sem delongas, vamos para o conteúdo de hoje. 1 Crônicas, capítulo 22. Davi prepara a construção do templo. Nós vimos no capítulo anterior que Deus usou Satanás para punir Israel. Davi cometeu o erro ao mandar fazer a contagem de quantos soldados militares ele tinha. Na realidade, Davi o correto seria manter a confiança só no poder de Deus, porque Deus estava dando vitória. Mas ele errou ao querer saber a quantidade de homens que tinha e armas disponíveis para a guerra. Ele fez isso antes de manter a fé no poder de Deus. Como consequência, o povo de Israel foi castigado por esta atitude de Davi, que foi reprovada por Deus. Agora iniciamos o capítulo 22. Então concluiu Davi: este é o lugar para a edificação do templo de Deus Yahvé ao Senhor e para o estabelecimento do altar de holocaustos para o povo de Israel. O rei Davi mandou reunir todos os estrangeiros que viviam em Israel e dentre eles designou cortadores de pedras para prepararem com arte pedras especiais para a construção do templo de Deus. E também incluindo na minha introdução aqui, Davi reconheceu o erro dele, confessou a Deus o pecado dele. E Deus perdoou Davi. Continuando, versículo 3. Também mandou juntar grande quantidade de ferro para a fabricação de pregos e dobradiças para as portas e quantidade inimaginável de bronze. Deus perdoou Davi, mas também houve a consequência do seu erro, do seu pecado. A mesma coisa hoje. Nos dias de hoje, uma pessoa rouba, ela se arrepende e pede perdão a Deus, Deus perdoa, mas ela vai pagar pelo erro dela de ter roubado, ela pode ir para prisão, para cadeia. E nós vemos que Davi se arrependia e não voltava para o mesmo erro. Versículo 4. Providenciou mais toras de cerro do que se podia contar, porquanto os sidônios e os tírios abasteciam o rei de cedro à vontade. Versículo 5. Davi planejava e dizia: meu filho Salomão ainda é muito jovem e sem experiência, e esta casa que ele deve construir para Yahvé deve ser magnífica em excelência, conhecida em toda a terra e repleta de esplendor à vista de todas as nações. Por esse motivo, deixarei tudo preparado para a construção. Deixarei tudo preparado para a construção. E assim Davi deixou tudo planejado e preparado antes da sua morte. Vejamos aqui o que diz o comentarista. Referindo-se ao versículo 1. Então disse Davi: esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar da oferta queimada por Israel.
visto que a eira de Ornã veio a ser o lugar em que o rei passou a adorar o Senhor, Davi declarou ser esse o local exato onde o templo seria construído. Esse altar temporário marcaria o local do altar permanente. Aí, referindo-se aos versículos 2 ao 4, o templo precisaria de pedras, metais e madeira para sua construção. Davi recrutou os estrangeiros que viviam na terra para trabalhar como escravos. Eles fariam o trabalho pesado de cortar pedras para o templo e para os muros da fundação. Aí, referindo-se ao versículo 5, essa é a primeira vez que somos informados que Salomão seria o sucessor de Davi e construiria o templo. Aí, continuando, orientações de Davi a Salomão, versículo 6. Certo dia, Davi mandou chamar seu filho Salomão e ordenou-lhe que construísse uma casa para Yahvé, um templo ao Senhor, o Deus de Israel. Versículo 7. E Davi disse a seu filho: Salomão, meu filho amado, planejei construir uma casa em homenagem a Yahvé, o nome do Senhor meu Deus. Versículo 8. Contudo, a palavra do Senhor veio a mim, advertindo-me: derramaste muito sangue e fizeste grandes guerras. Não construirás um templo ao meu nome, porquanto foste violento demais, e derramaste muito sangue humano na terra diante da minha presença. Versículo 9. Entretanto, tu gerarás um filho que será homem pacífico, e eu lhe darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Eu te darei paz diante de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, o seu nome será derivado de Shalom, Salomão, e eu darei paz, descanso e segurança a Israel durante o reinado dele. Versículo 10. É ele que vai edificar um templo em honra ao meu nome. Eu serei seu Abba, Pai, e ele será Rabém, o meu filho. E assim estabelecerei para sempre o trono do reinado dele sobre todo o povo de Israel. Veja o que diz o comentarista aqui da King James Fiel, dos versículos 6 ao 10, que acabei de ler na King James atualizada. Numa conversa particular, Davi deu instruções a Salomão a respeito da construção do templo. A história pessoal de Davi, que guerreou e derramou sangue, o desqualificavam para ser o edificador do templo. Por outro lado, Salomão teria paz e quietude. Seu nome significava homem de paz. Homem de paz. Ele terá permissão para construir o templo. Continuando, versículo 11. Agora, pois, ó meu filho amado, que Yahvé esteja contigo e te dê forças para concluir com êxito a construção da casa de Yahvé, o Senhor teu Deus, como Ele próprio prometeu a teu respeito. Versículo 12. Que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência. Davi falando a Salomão: que o Senhor te abençoe com sabedoria e prudência para governares sobre todo Israel e para obedeceres a Torá de Yahvé, o Senhor teu Deus. Versículo 13. Se tiveres o zelo de guardar e praticar os estatutos e os decretos de Yahvé, que Yahvé ordenou a Moisés acerca de Israel, serás muito próspero. Sê forte e corajoso, não temas nem desanimes.
Versículo 14: com muita dedicação e perseverança, providenciei para a construção do templo do Senhor 3.500 toneladas de ouro, 35.000 toneladas de prata, e mais tanto bronze e ferro que nem se pode calcular, além da melhor madeira e pedras lavradas. E tu ainda haverás de aumentar a quantidade desse material em muito mais. Versículo 15: além disso, tudo, tens um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, artesãos, pedreiros e carpinteiros, e inúmeros homens habilidosos em todo tipo de trabalho e arte. Versículo 16: em ouro, prata, bronze e ferro. Agora, pois, levanta-te, mãos à obra, e que Yahvé esteja contigo. Observemos aqui o que diz o comentarista da King James atualizada. Todo o desejo de Davi se reflete na oração do filho, Salomão. Versículo 12. 1 Reis 3, 5, 14. Segundo Crônicas 1, 7 ao 12. O ouro, prata, bronze e ferro acumulados por Davi, em sua maior parte eram despojos de guerra, obtidos durante 40 anos de campanhas militares sangrentas. Quando Ciro, o rei persa, conquistou a Ásia, tomou cerca de 750.000 quilos de ouro e metade da quantia de prata mencionada no versículo 14. Curiosamente, o rei Salomão, mediante seu comércio, chegou a ganhar 666 talentos, entre parênteses, cerca de 19.800 quilos de ouro, anualmente por muitos anos. Assim, sob a liderança de Davi e seu filho Salomão, o reino de Israel chegou ao ponto mais elevado do seu esplendor e prosperidade como nação, tendo começado com quase nada, escravos no Egito. Agora Israel tinha um grande e fértil território próprio, uma nação organizada, com governo estável e justo, sem receio de nada nem de ninguém, um bom e longo tempo de paz e prosperidade, no qual o favor de Deus era explícito e generoso. Contudo, em poucos anos, devido à degeneração espiritual e à falta de obediência a Yahvé, todo o reino começa a ruir e desmoronar, caindo numa situação da qual não se recuperou até os dias de hoje, como bem se pode notar pelos noticiários diários. Observemos aqui agora o comentarista da King James Fiel, referindo-se ao versículo 16. Davi incentivou Salomão a dar prosseguimento ao projeto sem demora. Versículos 18 ao 19. Davi enfatizou que depois de todas as guerras que ele tinha travado, agora haveria um período de repouso. A época era propícia para os líderes ajudarem Salomão a edificar um templo permanente. Aí continuando aqui, versículo 17. Davi ordenou então a todos os oficiais de Israel que cooperassem com seu filho Salomão, encomendando, versículo 18, Yahvé, o Senhor vosso Deus, certamente está convosco e vos concedeu descanso de todos os lados, porquanto entregou na minha mão os habitantes das nações, e a terra foi toda submetida ao Senhor e ao seu povo. Versículo 19. Agora, portanto, consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscardes Yahvé, o Senhor vosso Deus. Consagrai todo o vosso coração e alma, a fim de buscardes a Deus.
o Senhor vosso Deus. Erguei-vos, edificai o santuário do Senhor Deus, para que a arca da aliança de Yahvé e os utensílios sagrados de Deus sejam trazidos para o templo que será construído em honra a Yahvé, o nome do Senhor. Eu vou ler o final do comentarista aqui da King James atualizada. Um bom e longo tempo de paz e prosperidade, no qual o povo de Israel teve o favor de Deus. Era explícito e generoso. Contudo, em poucos anos, veja aqui, devido à degeneração espiritual e à falta de obediência a Deus, por causa disso, todo o reino começa a ruir e desmoronar, caindo numa situação da qual não se recuperou até os dias de hoje. Como bem podemos notar pelos noticiários que vemos, ouvimos e assistimos diariamente. Então pensemos bem, o pecado nos traz ruína, nos traz afastamento de Deus. O pecado tem consequências. Então observemos bem como está sendo as nossas atitudes para não termos um esfriamento espiritual e para não estarmos desobedecendo a palavra de Deus, especialmente no Novo Testamento. Procuremos obedecer a palavra. A palavra de Jesus, Jesus é o verbo. Obedecer especialmente a nova aliança, o Novo Testamento, pois nós vivemos o Novo Testamento. Pensemos nisso, tomemos cuidado com o pecado. Examinemo-nos diariamente e vamos buscar ao Senhor diariamente, cada vez mais. Adorar ao Senhor, buscar ao Senhor, ler as Escrituras, procurar entender as Escrituras e colocar em prática em nossa vida diária. Isso que é necessário. Glória a Deus.